Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Vamos orar ainda em pé. Vamos orar, ore por essa palavra, ore pela minha vida, ore pela palavra, ore, peça a Deus para que Deus manifeste, para que Deus libere mais dele sobre nós. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo, aqueça o nosso coração pela exposição da sua palavra. Deus, libera do teu Espírito, ó Pai, que o teu Espírito possa ministrar o nosso coração, possa liberar sinais, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, Pai. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Use o teu servo, use o teu filho para pregar, ó Pai, para ministrar com fidelidade a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se assenta por gentileza, abra aí o seu coração. Abra a sua Bíblia, tenha liberdade para se assentar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É um dos menores versículos da Bíblia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primeira Tessalonicenses 5, 19. Diz assim: não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Eu vou ler na versão também que eu abri aqui na King James: não apagueis o fulgor do espírito. Na Bíblia Revista e Corrigida: não extingais o espírito. Na Bíblia Viva: não abafem o Espírito Santo. Na Bíblia NVI: não apaguem o Espírito. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, eu tenho falado aos irmãos, e essa é uma palavra que eu tenho recordado a mim mesmo, tenho falado aquelas palavras que você traz para você mesmo, e ensinado isso às pessoas constantemente. Constantemente você vai me ver voltar a esse versículo. Eu fiz isso algumas terças-feiras para trás, porque essa é uma verdade que nós precisamos lembrar, que o Espírito Santo ele pode ser apagado. É uma verdade que nós precisamos lembrar, que o Espírito Santo ele pode ser abafado, que o Espírito Santo nós podemos apagar, nós podemos anular de alguma forma a ação do Espírito na nossa vida. Então, quando nós olhamos para essa palavra aqui, e Paulo está aplicando à igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica, e essa palavra se aplica a nós como igreja, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo estava em mente um texto muito poderoso. Eu queria que você abrisse comigo lá, Levíticos,
capítulo de número 6, versículo 13. Paulo, quando escreveu esse texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, ele estava com Levítico 6,13, muito provavelmente na sua mente. Olha o que diz aqui, Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora vamos ler junto aqui Hebreus 10, versículo 1, parte A do texto. Vamos ler aqui na tela aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 1, parte A. Olha o que diz aqui. Ora, esse texto, irmãos, é muito importante para nós. Olha, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, quando você pega a antiga aliança, o Antigo Testamento, o que está acontecendo lá de forma literal, realmente os personagens são pessoas de verdade, é algo literal, mas é apenas uma sombra dos bens vindouros, apenas uma sombra da realidade do que iria acontecer. Por exemplo, aqui em Tessalonicenses, Paulo vai usar a expressão de fogo, e nós sabemos que fogo é símbolo do Espírito Santo, amém? Nós sabemos que o fogo é símbolo do Espírito Santo. Agora, Paulo vai pegar esse texto literal, algo que acontecia, a lei de Deus sobre o sacerdócio e o fogo do altar, e vai aplicar ou ressignificar esse texto para nós, quando ele diz: não apague o fogo do Espírito, ou não permita que o fogo se apague. Agora, quando nós olhamos os dois textos, irmãos, há algo muito tremendo para a nossa vida, na aplicação e na forma com que o apóstolo Paulo coloca, lembrando desse texto. Por quê? Olha aqui para o versículo de número 9 de Levítico 6. Olha só, versículo 9 agora, ó. Dá ordem a Arão e os filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Então é uma lei, é uma ordem de Deus. Que ordem é essa? Você, sacerdote, Arão e os seus filhos, a linha sacerdotal vai manter o quê? O fogo do altar aceso. Verso 10: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Depois de expirar suas vestes, e porá outras, e levará cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí ele conclui: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então existe uma lei que o apóstolo Paulo, claro que aqui quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, mas o apóstolo Paulo, repito, aplica essa verdade a nós. Então existe um altar, existe um fogo no altar, e a lei de Deus é: mantenha esse fogo aceso. Uma verdade que eu preciso trazer também para nós é que você que me ouve, você é um sacerdote. Quem pode dizer amém por isso? Porque o apóstolo Pedro disse que na nova aliança, nós que servimos a Deus somos sacerdócio real. Então Deus nos chama sacerdócio. Nós somos a linhagem de Arão pela fé. Então existe um fogo, existe um altar, e esse fogo e esse altar, o fogo do altar, não pode ser apagado. Agora, qual é a nossa responsabilidade como sacerdotes? É manter o fogo aceso. A minha pergunta é: e se o sacerdote aqui em Levíticos não colocasse lenha no altar? Não colocasse lenha na lareira do altar? O que iria acontecer, irmãos? O fogo iria apagar. Agora a segunda pergunta que eu faço para o texto é: Deus tem poder de manter o seu próprio fogo aceso, sim ou não? Deus tem, Ele é soberano, Deus pode tudo.
Agora, por que então Deus pede ao sacerdote para colocar lenha toda manhã? Tira cinza, coloca lenha, tira cinzas, coloca lenha, tira cinzas, coloca lenha toda manhã. Porque Deus não quer anular a participação humana quando o assunto é manter o fogo do altar aceso. Você vai encontrar na Bíblia Deus cooperando com o homem e o homem cooperando com Deus. Essa palavra parece estar estranha, né? O homem cooperar com Deus. Mas quando o assunto é obra, é ministério, é fogo do Espírito, nós sim precisamos entender qual é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade aqui, contextualizada, é manter o fogo do Espírito Santo aceso. O sacerdote que toda manhã, irmãos, toda manhã, sem exceção, primeira coisa, ir ao altar. Lembre que a função do sacerdote também, uma delas, era ministrar ao povo. Mas o sacerdote, antes de ministrar ao povo, ele precisaria ir ao altar do Senhor, tirar lenha, tirar cinzas, colocar lenha, alimentar o fogo. Sabe o que nós aprendemos? Antes de ministrarmos às pessoas ou falarmos às pessoas, nós precisamos ter antes falado com Deus, ministrado a Deus. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Um dos pastores, esse pastor tem me abençoado muito, eu tenho lido a biografia dele, as mensagens. O pastor Pon-Yun Cho, né, ultimamente conhecido como David Paul Yong Cho, é um pastor sul-coreano. E no último dia 14, se não falha a memória, Deus o tomou para si, Deus o recolheu. Esse pastor começou uma igreja na Coreia do Sul, uma igreja com uma tenda doada pelo exército, uma tenda rasgada que não servia mais para o exército, doou aquela tenda para aquele pastor, e ele então plantou ali uma igreja numa comunidade muito carente, um período de guerra na Coreia, e esse pastor terminou o seu ministério, né, o ministério dele, e ele deixou 1 milhão de membros, com a maior igreja plantada no mundo, na Coreia do Sul, 1 milhão de membros. Depois você coloca lá na internet, pesquisa para você ver a dimensão do trabalho desse homem. E foram perguntar para ele qual que era o segredo do ministério. Normalmente os pastores fazem isso, eu já fui em várias conferências, para a gente ser inspirado por outras pessoas, e ele sempre respondia a mesma coisa: eu ministro a Deus. Ele diz assim: eu não oro menos que 3 horas por dia antes de pregar para em qualquer igreja, em qualquer lugar que eu vou. Então ele descobriu o segredo sacerdotal. Que segredo é esse? Eu preciso gastar horas diante do Senhor, tirando cinzas e colocando lenha, para depois ministrar as pessoas com poder e com autoridade. Então, irmãos, existe uma grande verdade. Eu queria agora aplicar essa palavra para você que ministra, você que está em casa, você que de alguma forma é um ministro de Deus, você que de alguma forma tem acesso a ministrar as pessoas. Antes de ministrar as pessoas, antes de falar de Deus para as pessoas, gaste tempo com o altar do Senhor, a sós com Deus. Amém, irmãos? Amém? Agora, a grande verdade aqui, eu queria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez aqui, Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos ver mais uma vez sobre a responsabilidade. Efésios 5, 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos aqui do grego é plero, e quer dizer completar até a borda, completar, encher na sua totalidade. Então a palavra aqui é enchei-vos, ou seja, mais uma vez Deus coloca a responsabilidade em nós. Ou seja, você precisa entender que é responsabilidade sua, é nossa responsabilidade permanecermos cheios de Deus. Agora, por que eu sempre prego isso? Sempre para mim, repito, e eu ensino as pessoas que caminham comigo, porque nós temos a tendência de esquecer essas coisas, e quando nós esquecemos isso, nós corremos um risco de apagar o Espírito Santo de forma indireta. Porque o sacerdote, quando ele deixa de colocar lenha,
Na verdade, ele não está dizendo assim, eu vou lá apagar o fogo. Não, ele não está dizendo isso. O fogo vai se apagar por falta de o que queimar. O fogo vai se apagar por falta de conteúdo ali, de algo que alimente o fogo. Mas não é propriamente dito, o sacerdote fala assim, vou lá apagar o fogo. Não, o fogo vai se apagar. E o que nós vimos muitas pessoas ao longo da caminhada cristã dizer assim, pastor, eu estava queimando por Deus, eu estava cheio do Espírito Santo, eu estava no melhor momento espiritual da minha vida, e eu não sei explicar, mas parece que eu estou sempre vazio, estou sempre atravessando momentos de frieza espiritual. E muita gente não entende isso, ela fala assim, cara, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, por que que eu volta e meia estou atravessando momentos de frieza espiritual? Então Deus está fazendo a gente entender que em muitos casos o não fazer nada é o motivo pelo qual estamos sempre atravessando momentos de frieza. Vocês estão comigo, irmãos? O não fazer nada em relação à nossa própria vida espiritual. Deus já fez a parte difícil. Que parte é essa? Deus já providenciou o fogo, amém? Deus já providenciou o fogo. Deus colocou o fogo no altar e disse, qual que é a sua parte? Colocar lenha nele. Qual que é a sua parte? Alimentar esse fogo. E se a gente não entender isso, nós vamos atravessar por frieza espiritual. Eu me lembro, lembra que essa palavra, esse plero, né, essa palavra aqui sobre completar até a borda, hoje pela manhã eu lembrei, eu não estava planejado falar isso, mas lembrei de um momento em que eu estava com o meu carro em Belo Horizonte, e eu precisava chegar em um lugar com um pouco de pressa, e eu olhei para o painel do carro e falei assim, dá para chegar, tanque vazio, reserva. E eu falei assim, dá para chegar, vou chegar lá, resolvo quando eu resolver, depois eu abasteço o carro. Resumindo, o carro acabou a gasolina numa das, não é a pior avenida, né? Num lugar mais complicado que tem. Quem conhece a Avenida Antônio Carlos, movimento de fluxo. A minha quinta geração foi abençoada pelos motoristas do pó do engarrafamento. Pensa numa situação, eu com dinheiro no bolso, passei na porta de vários postos de gasolina, mas por decisão, por fazer cálculos errados, eu não abasteci o carro e a gasolina acabou. Agora, o que tem a ver com essa mensagem, pastor? Muitas pessoas estão parando na caminhada, muitas pessoas estão parando na fé, muitas pessoas estão deixando de ir, porque estão andando com um tanque vazio. Estão andando, entenda bem, estão andando vazias, quando na verdade a palavra está assim, o plero, o encheio, ou seja, complete até a borda. Imagine que você morasse num país, por exemplo, como os Estados Unidos, que não tem os frentistas. Você vai lá e você tem ali, você mesmo abastece o seu carro, você coloca a bomba no tanque, e até quando eu encho a completar a reserva, não complete o tanque todo, complete até a borda. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Agora tem pessoas que está como eu fiz lá, dinheiro no bolso, ou seja, recursos, está com ali o lugar para você encher o posto de gasolina, mas você olha para o seu painel vazio e faz o cálculo, não, dá para chegar, não dá para viver assim, não dá para fazer, não dá para ir, não dá para viver esse ano, e aí a gasolina, entenda, o combustível acaba, e a pessoa para na caminhada. Quem está entendendo isso aqui? Irmão, tem muitas pessoas, pergunte a um desviado, ela não planejou desviar. Pergunte a alguém que parou na caminhada, ela não pegou o papel e a caneta e falou assim, cara, projeto de vida para 2021, desviar. Eu não conheço alguém que faça isso. Projeto de vida, o que você quer para 2022, crente? Pastor, meu projeto de vida é comprar uma casa nova, comprar um carro novo, colocar meus filhos numa escola melhor e desviar. Eu não conheço ninguém que faça isso, mas eu conheço pessoas que caminham sem entender essa verdade, e elas estão caminhando com um tanque vazio, estão caminhando com um tanque vazio. Quem está recebendo essa palavra? Sabe qual é a palavra de Deus para você? Enchei-vos. Encher até onde, pastor? Até completar a reserva? Não. Encher até o tanque, até na risca. Esse dia eu fui completar o tanque aqui em Promissão, e o frentista encheu assim, e ele falou comigo assim, a bomba desarmou
Tá bom? Eu falei, não, dá uma arredondada para cima nesse negócio aí, coloca, só não deixa desperdiçar, encha tudo. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer que você entenda, irmãos, Deus quer que você entenda que é sua responsabilidade colocar lenha no altar do seu coração. Agora aqui a palavra é: toda manhã o sacerdote ia até o altar para colocar lenha. Deixa eu falar algo tão simples para o teu coração. Essa palavra é muito simples. Se você pudesse definir um horário de devocional, e devocional, entenda bem, devocional é tempo de qualidade com Deus. Devocional é tempo de qualidade com Deus, sua devoção a Deus. Todo cristão tem que ter tempo de qualidade com Deus, e nesse momento inclui os cultos, isso é uma bênção, inclui os cultos, mas também inclui a sua vida particular e pessoal com Deus. Amém? Amém? Uma coisa não substitui a outra. Não dá para você ficar cultuando só na sua casa, mas também não dá para você ficar só na igreja. É uma coisa e a outra. Nós precisamos entender que é um mover de Deus no culto na congregação, e há uma essência de Deus quando você cultua a Deus no seu quarto. Então nós precisamos entender isso. Agora, perceba bem, quando a gente entende a ideia da responsabilidade de buscar a Deus, colocar lenha no altar, no devocional, é algo muito profundo, porque você vai todos os dias. Nós não temos culto todo dia na igreja, mas no seu devocional, no seu altar, você pode todo dia. E eu vou falar do horário. Pela manhã, pastor, se eu pudesse escolher o melhor horário para fazer um devocional, não estou dizendo que tem horário, existe uma regra, não estou dizendo isso, mas se você pudesse escolher o melhor horário, pastor, me fala o melhor horário para eu ter um tempo de qualidade com Deus, eu iria imitar aqui os sacerdotes. Eu iria dizer: pela manhã, você acordou, está fresquinho ainda, cachorro do vizinho não te mordeu, a vizinha não varreu o lixo para sua porta, não aconteceu nada, o telefone não tocou, você não mexeu ainda no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, está tudo de boa. Então você vai ter um tempo, você e Deus, com a sua mente, só você e Deus. Quem está entendendo isso aqui? Então de manhã é um horário muito bom. Agora, passou de manhã, para mim é complicado, então escolha o melhor horário. Mas um cristão precisa entender que não pode negligenciar o tempo de devocional. Eu converso com muitas pessoas e aprendo com elas. Uma vez eu falei com alguém assim: você ora? A pessoa falou: pastor, eu oro muito. Mas eu falei: como você ora? Ela falou assim, é lá de Minas, ela falou assim: eu oro quando eu vou para o meu trabalho. Então eu gasto um bom tempo dirigindo, então é um período que eu tenho para orar. Mas eu fiz uma segunda pergunta: mas e se você pudesse fazer uma outra coisa no carro que não fosse orar? Então entenda bem, irmãos, não estou dizendo que nós não devamos orar enquanto fazemos outras atividades. Isso chama orar sem cessar. Amém? As irmãs, os irmãos estão ali fazendo um trabalho, uma atividade, lavando o carro, lavando a louça, estudando, fazendo alguma coisa, devem orar enquanto fazem isso. Isso chama orar sem cessar. Agora, isso não substitui você parar tudo e falar: Deus, esse tempo é só seu. Amém? Então não é que não seja importante orar enquanto dirige, mas às vezes, irmãos, nós estamos dando para Deus o tempo que a gente não tem mais outra coisa para fazer. Vou fazer uma viagem, eu tenho que estar aqui dirigindo. Então eu vou colocar um louvor e vou conversar um pouco com Deus. Agora, nós não somos capazes de falar: Deus, nessa correria toda do tempo, né? E há quem diga que o tempo é a moeda mais valiosa que nós temos. Não é capaz de falar: Deus, eu vou dar para o Senhor todos os dias, eu vou entregar para o Senhor 1 hora do meu dia, eu vou entregar para o Senhor meia hora do meu dia, eu vou entregar para o Senhor 2 horas do meu dia. Quem entende isso aqui, irmãos? Tempo devocional. Tempo devocional, colocar lenha no altar. Nós pastores estamos batendo na tecla, irmãos, e gente, irmãos, vamos cultuar, volta para a igreja, não fica só em casa, vamos cultuar, volta para a igreja, vamos cultuar junto, vamos congregar, vamos buscar juntos. E nós estamos fazendo isso, não é porque pastor é chato, irmãos,
É porque nós entendemos pela Bíblia, se a pessoa ficar sem fazer nada, o resultado é a frieza espiritual, o resultado é o fogo do Espírito apagar, o resultado é o Espírito ser abafado. Amém. Sabe o que eu estou encontrando muito, e não estou falando de promissão, eu sou muito observador, conheço pastores em várias partes do Brasil, são pessoas que falaram assim: eu posso congregar em casa, eu posso ficar em casa. Eu posso congregar em casa. Lembra que eu falei que uma coisa não substitui a outra? E essas, muitas delas, milhares, estão perdendo o fogo do Espírito Santo. Estão perdendo o fogo. Por quê? Pastor, mas eu não consigo entender, não estou fazendo nada. Isso talvez seja exatamente esse ponto. Não está fazendo nada. Eu falei aqui pela manhã, porque que eu me propus a vir aqui, inclusive falar de microfone. Eu vou estar aqui às 4 da manhã até às 6 da manhã orando. Sabe por que eu fiz isso no microfone? Eu falei a verdade aqui. Eu me propus, porque se eu falar para mim mesmo, eu vou fazer lá em casa, primeiro dia eu oro, segundo dia eu oro, terceiro dia eu oro, o dia que estiver cansado, faça aquela oração. Viu aquela oração da madrugada? Que a pessoa ora: Deus abençoe Jesus. Já viu essa oração da madrugada? Tem quem já orou assim. Tem crente que já orou assim. A pessoa está tão com sono, ela acorda meio assim, ó, e ela fala: Senhor, abençoa Jesus. e não sabe nem, irmãos. Quantas vezes, Senhor, eu vou orar de madrugada. Primeiro dia orou, segundo dia orou, terceiro, mal levanta a cabeça do travesseiro. Aí faz aquela oração que nem sabe o que orou, ou ajoelha na beira da cama e fala: não, hoje eu orei demais, hoje foi top. Orou não, só ficou de joelho, o resto foi ali, o Espírito Santo te conduziu num sono gostoso e tranquilo. Agora, por que a gente propõe? Porque eu falei: Deus, se eu vou falar do microfone, se eu falar do microfone, eu sou obrigado a ir, porque pessoas vão vir também. Então, irmãos, é uma forma da gente ser intencional na busca. Fala comigo assim: intencional na busca. Fala de novo: intencional na busca. Escuta isso aqui. A busca na sua vida, responda para você mesmo: ela flui de forma natural, ou você precisa em vários momentos ser intencional com ela? Alguém que respondeu: não, pastor, comigo flui natural. Você é alguém que começou de forma intencional. O natural flui do intencional, não o contrário. Vocês estão comigo? Palavra muito simples, irmãos, muito simples. Eu tenho lembrado isso ao meu coração, muito simples. Mas se a gente entender essas verdades, a nossa vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Sabe o que eu percebi na minha vida? As minhas piores fases de forma espiritual, minhas piores fases, eu nunca desviei, graças a Deus. Depois que eu batizei mesmo, eu tive alguns momentos na infância que eu fui, adolescência, mas depois que eu me batizei, graças a Deus, nunca desviei da igreja. Mas eu tive momentos terríveis de frieza espiritual. Eu tive momentos de frieza e eu percebi que todas as vezes que eu estava frio na fé, foram momentos em que eu estava orando pouco, dando pouco tempo para Deus. Se você olhar para a sua vida hoje, todos os momentos de frieza espiritual foram momentos que você estava de alguma forma negligenciando o altar de Deus, a lenha do altar do Senhor. Amém? Amém? Agora a pergunta é: o que você faz, ou o que você deve fazer, para você sair daqui hoje com uma decisão? Eu não permitirei na minha vida que o fogo se apague. Nós já aprendemos que o fogo pode ser apagado, amém? Nós já aprendemos que é responsabilidade nossa manter o fogo aceso. Nós já aprendemos que Deus tem poder para manter o fogo, mas Deus, Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele fez a parte mais difícil, que foi mandar o fogo. Agora, como nós podemos sair daqui hoje dizendo assim: eu não deixarei, não permitirei que o fogo na minha vida se apague? Como que a gente pode fazer isso, moço? Quem me ajuda aí? Como que a gente pode fazer isso?
Como que você pode hoje olhar para você mesmo e falar assim: na minha vida, eu não vou permitir que esse fogo se apague? Quem aqui já foi em alguma conferência na vida, algo espiritual que você recebeu muito de Deus? Sabe quanto tempo que dura isso? Em média, 15 dias, no máximo. As verdades que você recebeu, você vai carregar para o resto da vida. Aquele fogo, aquela motivação, aquela coisa, demora em média 15 dias, um encontro com Deus, face a face. No máximo, ali, aquele fogaréu todo vai demorar 15 dias e vai apagar, se você não dá manutenção nisso. Quem aqui já fez alvos para o ano? Levanta a mão, pastor, eu já fiz alvo para o meu ano. Levanta a mão, por favor, alvos para o ano. O resto não tem alvo para o ano, irmãos? Você não faz alvo para o ano? Então já é alvos. Você não fala alvos aqui em Promissão, não? Alvos, metas para o ano. Quem aqui tem meta para o ano? Agora, por que a pessoa coloca e os primeiros 15 dias de janeiro? Entenda bem. Primeiro 15 dias de janeiro, ela fala: Deus, esse ano eu vou na lua, vou conhecer a lua. Esse ano eu vou medir a temperatura do sol, dos vulcões, eu vou fazer coisas que nem a NASA faz. Fevereiro, freio de mão está puxado, marcha primeira no carro, a roda virada para o lado da guia. Por quê? Porque não se mantém mais do que 15, 20 dias. E a maior parte da gente, se não tomar cuidado, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, nós vamos viver de promessas. Quem está entendendo isso aqui? Agora, como que eu posso fazer? Como que nós podemos fazer para manter isso, o que nós estamos propondo diante de Deus, a nossa própria vida espiritual acesa diante dele? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? Essa é uma pergunta que nós precisamos ter ela, irmãos. O que nós podemos fazer para não deixar essas coisas apagadas em nós? Porque se a gente não fizer nada, vai apagar. Eu estou te garantindo isso aqui. Talvez não é algo que você queria ouvir, mas eu estou te garantindo que se você for na melhor conferência do planeta, com o melhor pastor, com a melhor equipe de louvor do mundo, ela vai durar em média, for 15 dias. 15 dias no máximo ela vai apagar. Agora, o que nós podemos fazer para manter isso, irmãos? O que nós podemos fazer para manter essas coisas queimando dentro de nós? Um dia o apóstolo Paulo chegou para Timóteo e falou assim: Timóteo, reavives o dom que há em ti. Ou seja, Timóteo, tem algo dentro de você, Timóteo. Você recebeu algo tremendo, mas está frio. Você precisa reavivar. O que nós podemos fazer para mudar a nossa realidade espiritual? Sabe o interessante, irmãos? Vamos pensar num culto, essa congregação, culto, reunião de culto. Eu falei aqui pela manhã, e minha esposa está aqui, testemunha. Há quem diga que quando a sua esposa chora, quando você prega, Deus está te usando. Esposa que sabe quem a gente é de verdade. Os irmãos conhecem aqui o Nilson, que tem que rir para todo mundo e tal. Agora minha esposa me conhece quando eu estou nervoso, ela me sabe como é que eu estou. Ela vê esse cabelão aqui de manhã, desse tamanho, todo dia, bafo, ela vê tudo isso aí. Ela vê tudo isso aí, acordando de manhã, todo babado, essas coisas ela vê tudo isso aí. Então, vocês conhecem o pastor de terno e gravata, ela conhece o pastor na essência. E eu falei aqui pela manhã, e ela está como testemunha aqui. Eu não tenho memória, recordação na minha vida, não tenho recordação de um domingo, ou pela manhã ou pela noite, que eu tenha faltado a um culto na minha vida cristã inteira. Eu não tenho memória. Eu não tenho. E se eu estou falando, irmãos, sobre lenha no altar, por que eu estou falando de mim? Porque eu preciso ser uma inspiração também. Sabe uma coisa que eu fico me perguntando de coração, e coloque muito amor nas minhas palavras, e como pastor eu preciso falar isso. Tem muitas pessoas que elas, domingo, tratam o culto assim: eu vou essa ideia, eu vou. Vou no culto. Acho que vai falar na igreja. Quem está entendendo, irmãos? Nós precisamos ser intencional na busca. Irmãos,
Está aqui testemunha, uma vez chegou visita na minha casa, domingo, eu não era pastor. Ah, mas você foi pastor, eu não nasci pastor. Ah, pastor, chegou visita na minha casa, o que eu fiz? Eu fiz uma brincadeira, eu peguei a chave da minha casa e falei assim, aqui, ó, está aqui, ó, a geladeira está ali, Coca-Cola, fogão está ali, daqui a pouco estou chegando, a gente continua a festa. Pode ficar à vontade aí. Por quê? Porque eu entendi na minha vida que para manter o fogo aceso, irmão, porque um dia a gente perde. Ah, não, foi só um acidente. Outro dia a gente perde. Daqui a pouco a gente deixa o hábito de congregar. Daqui a pouco a gente vai quando der. Irmãos, tem pessoas, eu sou pastor e eu vejo tudo aqui, ó. Minha visão, a minha memória fotográfica, daqui de cima a gente vê tudo. Tem pessoas em promissão que são crentes, assim, não estou dizendo visitantes, são pessoas da igreja, e ela não tem uma média regular de um culto por mês, domingo à noite. Tem obreiros da casa que não tem uma média regular de um culto mês aqui. E coloque amor nas minhas palavras. Então nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa, irmãos. A responsabilidade de manter o fogo do altar acesa não é do pastor, não é do seu irmão, não é da sua mãe, ela é sua. Amém. E sabe qual é a parte pior? Quando a pessoa se esfria, o que vai acontecer com ela? Não estou dizendo mudar de igreja, porque mudar de igreja, a pessoa tem liberdade. Eu gosto muito de falar que o pasto, quando é bom, não precisa de cerca. A ovelha quer sair do pasto quando não tem capim verde nem água tranquila. Se tem, ela não muda. Então não precisa ter pasto, não precisa ter. Eu nunca proibi, irmãos, ovelha de ir para outra igreja. Pastor, pode visitar? Pode, filho, vai lá, Deus te abençoe. Tem pastor que proíbe, eu nunca proibi, porque eu creio, se a pessoa estiver aqui feliz, ela tem que estar feliz, se não tiver, não tem problema. Amém, amém. Agora alguém que desvia, vai perguntar alguém que ficou fraco e desviou, por que você desviou? Ah, eu desviei porque ninguém ligou para mim. Ah, eu desviei porque o pastor é feio. Eu desviei porque a igreja é isso. Eu desviei porque a parede é preta. Eu desviei porque tem luzes e não gosto de luz. Eu desviei porque o louvor não canta os hinos que eu gosto. Eu desviei porque a promissão é muito grande e a pessoa fala tanta coisa, mas a pessoa não tem a hombridade de falar assim: eu esfriei porque eu negligenciei a busca em Deus, eu negligenciei o meu fervor, eu deixei a minha vida de qualquer maneira e eu esfriei na fé. Vocês estão comigo? Agora a pergunta é: o que nós podemos fazer para mudar essa realidade da nossa vida? Fique em pé, por favor, deixa eu orar com você. Queria convidar os ministros de louvor. Esses dias, alguém disse para mim assim: não, pastor, que benção, culto de ceia fica cheio. Culto de ceia, culto de Santa Ceia está ficando cheio. E eu pensei assim: glória a Deus por isso. Mas nós estamos vendo dias, irmãos, infelizmente essa realidade não é só aqui de Lagoinha Promissão. Nós estamos vendo dias em que pessoas estão até para ceiar não vem. E sabe o que isso aponta? Um fogo que está se apagando. Há um tempo atrás, quando se falava de assim, Santa Ceia ou Ceia do Senhor, a pessoa, se não puder ceiar, a primeira coisa que ela fazia era falar: pastor, pelo amor de Deus, aconteceu algo, manda alguém na minha casa. Eu já vi pessoas chegar na igreja com pão e vinho, né, o suco de uva. Fala: pastor, vamos cortar esse negócio, vamos fazer aqui, pega alguém para ter comunhão com a gente. E nós estamos vendo um tempo, irmãos, de uma frieza espiritual tão grande, de uma negligência com as coisas de Deus tão grande, que até culto de Santa Ceia, às vezes a pessoa vem empurrada, ou simplesmente fala: tá, aquilo é só um pedaço de pão e vinho. Irmãos, o que nós podemos fazer
para mudar essa realidade da nossa vida espiritual. Irmãos, escuta isso aqui. Deus não me enviou para a promissão senão para uma coisa: para ajudar você na vida espiritual, para despertar você para o espiritual. Deus, quando me trouxe para cá, Deus colocou algo claro na minha vida, um despertamento espiritual para algumas pessoas. Tem muitos pastores bons em motivacional, tem muito pastor bom em liderança, tem muito pastor bom em tanta coisa. Mas o meu chamado aqui em promissão é específico, é um despertamento espiritual. E se eu conseguir fazer isso, eu vou ficar feliz. Se eu conseguir fazer você orar mais, jejuar mais, buscar mais, sentir mais a consciência da presença de Deus, meu papel na cidade vai ser cumprido. Agora, se o dia que Deus me tirar dessa cidade, eu deixar uma igreja que não ora mais, que não busca mais, que não jejua mais, que não conhece mais o Espírito Santo na sua essência, então a minha passagem por aqui será em vão. Eu não terei cumprido o meu propósito. Deus não me trouxe aqui para te motivar. Deus não me trouxe aqui para pregar prosperidade para você, ainda que eu possa pregar essas coisas. Deus me trouxe aqui para queimar o seu coração. Deus me trouxe aqui para fazer você entender que você não pode negligenciar aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Eu queria que você orasse. Eu queria que você orasse. Não espere eu orar por você, ore você mesmo. Esse é o momento seu e Deus, ore. Independente se você ora alto, se você ora baixo, ore. Você pode orar de joelho, pode orar em pé, pode orar sentado, pode deitar aí, não tem problema, ore. Ore, você na sua casa, você pode estar num sofá macio, pode estar num joelho dobrado agora, não tem problema, ore.
ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar, e nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar, e nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, e pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, e pode me queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha, pode me queimar, e pode me queimar. Não precisa ser profeta, nem pastor, para olhar para o tempo e discernir esse tempo que nós estamos vivendo. Para discernir o cenário que nós estamos vivendo como igreja. Igreja brasileira. Não precisa ser profeta, nem pastor, nem... Você não tem que ter lido a Bíblia toda para perceber que há uma frieza muito grande entre os evangélicos. Uma falta de fogo, uma falta de fervor. Agora você que precisa decidir. Se você vai ser fruto do meio de uma geração fria, de um evangélico nominal, de um evangélico do IBGE, do evangélico estatístico, ou se você vai dizer: Senhor, eu sou um sacerdote que vou colocar lenha no meu altar. Senhor, eu vou colocar lenha no altar. Eu vou colocar lenha no altar.
Rabacanda na braçandaramanas. A decisão é sua, querido. A decisão é sua. Ou você resolve, ou você escolhe colocar lenha no altar, ou você escolhe não negligenciar princípios eternos, ou você escolhe viver uma vida fria. Um evangelho frio, um evangelho morno. Irmão, saia daqui nessa noite dizendo assim: eu serei quente, fervoroso, o fogo do Espírito está no meu coração. Pastor, qual que é o segredo? É muito simples. Coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha. Escuta isso aqui, irmãos. Qual que é mais fácil? Alimentar uma chama ou fazer uma nova chama de uma brasa que está se apagando? Qual que é mais fácil? Alimentar, tá? O Zé é autoridade no fogo, o Zé é churrasqueiro. É mais fácil colocar uma lenha. Irmãos, alimentar uma chama, até criança faz. Pegar uma lenha, tá lá uma chama lá, coloca em cima, coloca outra e vai só aumentando o fogo. Agora quando está se apagando aquela brasinha, sabe aquela brasinha? É mais difícil, dá mais trabalho. Tem que soprar. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Você que entrou aqui, você, pastor, tem chama no meu coração. Sabe o que eu quero falar para você? Coloque lenha. Coloque lenha. Coloque lenha, não deixa ficar mais difícil. Tem muito frio que fala assim: pastor, eu estou sem força. Ela até quer, mas está sem força. Coloque lenha. Agora você que entendeu que tem uma brasinha só, você na sua casa, você que tem uma brasinha, pastor, tem uma brasa, pastor, a chama já foi. Eu trago uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? O Espírito Santo nessa noite está soprando no seu coração. Há um vento do Espírito soprando. Atos capítulo 2, eles ouviram um vento, depois veio um fogo. Aleluia. Há um vento do Espírito soprando sobre você. Volte a queimar em nome de Jesus. Volte a queimar em nome de Jesus. Volte a queimar em nome de Jesus. Volte a ter fogo no seu coração. Pastor, o que eu faço agora a partir de hoje? Coloque lenha. Coloque lenha. Coloque lenha. É muito simples. É só alimentar. Como que eu faço apagar um fogo? Alguém fala: joga água, pega um extintor. É só não fazer nada. Para apagar um fogo, é só não fazer nada. Se você não fizer nada, ele vai queimar enquanto houver o que queimar. Quando não houver mais o que queimar, ele vai apagar sozinho. A lenha acabou, o fogo acabou. Segredo simples, mas que pode levar a sua vida espiritual a novos níveis. Vamos fazer a última oração? Coloca a mão sobre o teu peito, se você puder fechar os seus olhos. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração. Eu quero orar por você agora que está dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Salvador. Ou você que está se reconciliando com Deus, eu quero orar por você.
Pastor, estou recebendo Jesus como meu Salvador. Pastor, estou reconciliando com Jesus. Eu quero orar por você, e para isso eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos, se tiver alguém. Pastor, estou recebendo Jesus como meu Salvador. Pastor, eu estou reconciliando com Jesus. Tem alguém? Eu quero fazer essa oração por você. Ainda que hoje eu perguntei, não tínhamos visitantes, mas de repente alguém que já está vindo, e essa pessoa fala: pastor, eu tenho vindo e hoje eu me decidi por entregar a minha vida a Jesus. Pastor, hoje eu me decidi por reconciliar com Jesus. Eu quero orar por você. Tem alguém? Se tiver, eu quero fazer essa oração. Você na sua casa, de repente eu estou falando é para você. Então vai aparecer na sua tela o número aí do nosso celular. Ele é o WhatsApp. Envie uma mensagem para nós, porque nós queremos cuidar de você, em nome de Jesus. Vamos embora, irmãos. Não se esqueça, passa ali atrás, compra doces ali, para você também de alguma forma contribuir com os ministérios das mulheres, o ministério também dos teens. Amém? Levante a sua mão, erga aí a sua mão. Quem quiser, hoje mesmo estaremos aqui às 4 da manhã orando. Erga aí a sua mão. Erga aí a sua mão. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe. Lembrando os irmãos que amanhã, segunda-feira, 19 horas aqui, intercessão, e às 20 horas, homens, os homens, temos aqui a reunião dos homens nobres, amanhã aqui 20 horas, terça-feira, 20 horas do culto. Um abraço.